aqui é Priscila Daledoni e a resenha de hoje talvez seja uma das mais difíceis de fazer sem dar um spoiler. Porque é uma trama tão bem elaborada que para falar de uma coisa, às vezes a gente quer juntar outra e outra e outra e outra. Mas fiquem tranquilos, nada de spoiler como sempre. A gente vai falar deste livro aqui, que foi enviado pela Intrínsecos, mas já está à venda em todas as livrarias. Inclusive, se você quiser comprar, aqui embaixo vai estar o link da Amazon. Você comprando pela Amazon ajuda a manter o canal. E aproveitando, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, já curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com todo mundo e deixem um comentário. Aqui, O Enigma do Quarto 622 é um livro escrito por Joel Dicker. E eu vou começar falando do autor, antes de falar do livro propriamente dito. Por quê? Porque esse autor, o Joel Dicker, ele já tem uma grande responsabilidade comigo. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito bom, ele tem muito talento. Eu acompanho desde A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que também já tem vídeo no canal e eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem ainda não tiver assistido, ou para quem já tenha assistido, mas queira ver de novo, que é um livro fabuloso, talvez um dos meus preferidos, os top 5, é um grande thriller, ele é muito bem montado, muito bem trabalhado, e o Dicker, ele tem essa habilidade muito forte mesmo, de trabalhar a trama de um jeito em que fique tudo bem encaixadinho. Mas ao mesmo tempo, isso dá a ele uma grande responsabilidade, porque eu já leio querendo que não aconteça nada mais do que o perfeito, o excelente. E nenhum livro até agora substituiu A Verdade sobre o Caso Harry Quebert. Eu já li dele também O Desaparecimento de Stephanie Meyer, se não me engano, e O Enigma do Quarto 622. O Enigma do Quarto 622 é um livro muito bom, apesar de não ser Harry Quebert. Ai, nem tudo é perfeito nessa vida. Mas eu gostei muito, eu fiquei muito satisfeita e muito impactada. Eu acabei de terminar a leitura, então eu ainda tô processando aqui algumas informações. Sabe aquele livro que você termina e dá vontade de você ler de novo, sabendo do final, para ver se você consegue juntar as peças? E é um livro que não traz apenas um final, uma revelação no final. Ele é cheio de plot twists, é cheio de reviravoltas. Então, a gente não tem apenas um mistério, são vários mistérios que inicialmente a gente nem sabia que existiriam, mas eles passam a existir e passam a ser muito importantes para a história. E tudo isso vai se juntando naquela trama que eu falei que o Joel Dicker é mestre em fazer. Esse livro aqui ele escreveu logo depois da morte de seu agente, o Bernard. Ele ficou muito sentido, apesar do Bernard já ter tipo uns 94 ou 95 anos, se não me engano. O Joel Dicker, o autor de verdade, ficou muito sentido com a morte dele e resolveu escrever um livro para homenageá-lo. E é uma literatura metalinguística. O que eu quero dizer com metalinguística ou metalinguagem? É a linguagem explicando a própria linguagem. Então é um livro, é uma obra de ficção falando sobre o autor dessa obra de ficção, escrevendo essa obra de ficção. É uma ideia muito boa. Entretanto, eu achei que não funcionou tão bem como poderia ter funcionado. Porque ficaram faltando alguns elementos, pareceu às vezes um pouco deslocada do enredo, como se ele, na minha opinião, como se ele estivesse querendo inserir essa questão do Bernard à força. Apesar de que ele escreve muito bem, e inclusive, não vou dizer o que ele fala, mas a última página do livro, assim, sabe quando até um cisco cai no olho e você fica meio assim, querendo se emocionar? Pois é. Ele é muito bom, gente! E que raiva, ele nasceu em 1985, ele é muito jovem. Ou cringe, como tá na moda agora, ele já é um cringe. Mas ele vai contar a história. É uma história que se passa num ambiente de um banco, um grande banco, que é o Banco Ebenezer. É isso mesmo? Ebenezer, é. Porque eu leio assim, meio Ebenezer, eu só vejo as letras e já vou lendo.
Após a morte do presidente Abel Ebersner, o Banco Ebersner, que sempre é presidido por alguém da família que tem esse sobrenome Ebersner, tem uma reviravolta. Por quê? Pouco antes de morrer, o senhor Abel revelou que não queria que seu filho fosse naturalmente seu sucessor. Ele queria que houvesse uma eleição entre os membros do conselho para decidir quem seria o verdadeiro presidente. E isso é um soco no estômago do Macaire, que é o filho do Abel. E ele não consegue imaginar como é que o próprio pai dele pode ter feito uma traição dessa. Mas, na verdade, é uma mágoa que já vem caminhando há 15 anos, quando Macaire se tornou vice-presidente e vendeu as ações para um senhor chamado Tarnogol. Esse senhor, muito sem coração, vamos dizer assim, esse senhor não queria o bem do banco. Ele era uma pessoa bem traíra, vamos dizer assim. E nunca o pai do Macaire, o senhor Abel, conseguiu entender por que isso foi feito. E o Macaire jamais revelou esse segredo. O que o fizeram vender as ações? Isso não tinha nada a ver com a personalidade dele. Nada. Assim, a gente não consegue vê-lo fazendo isso. Mas ele fez. E a gente sabe que daí vem coisa, sabe? Quando a gente abrir essa caixinha, vai sair muita coisa. Prepara. E durante o ano, ele vai fazendo o possível para convencer as outras pessoas de que ele deve ser eleito o presidente do banco, naturalmente. Mas enquanto isso, ele é chamado pelo serviço secreto para resolver alguns casos. E ele acaba ficando ausente do banco, então a gente tem toda uma questão de investigação, de um espião disfarçado. Ele não pode contar isso para ninguém pode descobrir. E as pessoas super menosprezam o Macaire, mas ele fica pensando, se eles soubessem que eu trabalho para o serviço secreto, beijos, eles botariam mais fé em mim. Mas não adianta, ele é super menosprezado na empresa. Mas ele ainda tem muita esperança, muita expectativa de que ele vai ser eleito o presidente do banco. O livro é cheio de idas e vindas, então vai para o futuro, para o passado, então no tempo atual, 15 anos antes, durante a investigação do próprio Joel Dicker, que simula que vai até esse hotel, que é o Hotel de Verbier, que é o hotel onde acontece a reunião do conselho, que vai decidir quem vai ser o presidente. E o fato é, logo no início a gente já sabe que vai haver um assassinato durante esse período de escolha de quem vai ser o novo presidente. Entretanto, nós não sabemos quem é o assassino. E nós também não sabemos quem é o assassinado, quem é a vítima. Então, na história, a gente vai caminhando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Até um pouquinho depois da metade do livro, que a gente fica sabendo só quem é a vítima. E muitas coisas começam a fazer sentido e deixam de fazer sentido e voltam a fazer sentido e muita coisa acontece. Ele é muito bem trabalhado. E aí nós temos uma revelação. É um livro também que fala de casos de amor, de relações interpessoais. Eu diria que 100% dos personagens têm alguma falha de caráter. E eu incluo Joel Dicker. Ops! O Joel Dicker, ele se coloca, eu achei isso interessante, como um cara bem complicado, assim. Ele tem um relacionamento com uma moça, mas ele esquece de sair com ela porque ele tá escrevendo, e ele fica obcecado por essa escrita. Talvez a única pessoa que não tenha problema seja o Bernard, que morreu, que é o agente, que eu falei, do Joel Dicker, que é o autor da história. Então, a gente tem uma dificuldade um pouco de se identificar, às vezes, com os personagens. Cada um deles vai cometendo algum ato não muito ético, mas tudo isso faz parte do contexto dessa obra. E é importante para que ela se desenrole da maneira como se desenrolou.
Eu adorei, achei fantástico, sensacional. O Joel Dicker é o máximo. Ele escreve de uma maneira muito interessante, muito inteligente. Eu fico com vontade de conhecê-lo, ele deve ser um cara muito inteligente. As minhas críticas são a parte em que ele mesmo aparece, que obviamente é ficcional, a gente fica sem saber se ele é daquele jeito mesmo, ou se ele se descreveu só nesse romance. E eu tenho uma crítica que é muito pessoal mesmo, que é sobre o protagonista, um dos protagonistas, o Macaire Ebsner, que eu peguei um ranço dele, que eu não sei explicar, mas eu achei ele muito chato, assim, me dava agonia, sabe a aflição? Aquela coisa assim, ai meu Deus, eu ouvi a voz dele pra mim foi a mais clara de se escutar. Pessoa auditiva, né? E era uma voz pra mim muito chata de se ouvir. Eu não gostei dele de jeito nenhum. Então isso me incomodou um pouco, me atrapalhou um pouco a leitura. Mas não deixou de me fazer adorar o livro e adorar o desfecho da história também. E eu espero que vocês me contem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do livro, se já leram, se não leram, se já leram alguma obra do Joel Dicker. Eu sugiro que leiam, que é um cara brilhante. Temos aqui, então, O Enigma do Quarto 622. Espero que gostem. Um beijo.